Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Meu nome é Thales Fernando, sou mestrando do ProF e hoje, a partir do mapa conceitual, vamos abordar aqui algumas problemáticas da educação física. Problemáticas essas que faz parte do nosso dia a dia. Então, aqui eu vou sintetizar alguns assuntos aqui bem importantes e espero que gostem. Então, nós temos aqui os componentes legais, né, da educação física, o abandono do trabalho docente, a relação entre a teoria e a prática, indisciplina e afastamento, dificuldades relacionadas ao ensino de esportes, questão de gênero e ensino a partir de temas geradores. Então, vamos lá para o nosso primeiro. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos legais. Aspectos legais porque que são baseados em lei. Então, aqui nós temos a LDB de 1961, que fala que era prática obrigatória, né, aí nos ensinos primário, pré-primário e secundário, né, obrigatória até inteirar os 18 anos. Então, a partir dos 18 anos, não era mais obrigatória essa prática, né, da educação física, mas como aqui ela era conhecida como prática de atividade física. Lá em 1971, a gente tem também a prática obrigatória em todos os níveis de ensino, mas aí ela passou a ser facultativa para quem trabalha mais de 6 horas e estuda à noite, para quem tinha mais de 30 anos, prestasse serviço militar ou tivesse fisicamente incapacitado. Daí então nós passamos a ter uma revolução, né, a partir de 80, né, com o discurso renovador, e em 1996 a gente teve, né, uma nova LDB, que colocava a educação física como um componente curricular, ou seja, ela fazia parte dos novos, né, componentes da escola. Então ela não passava a ser somente uma prática, ela era um conteúdo, ela era uma disciplina a partir daquele momento, né, obrigatória em toda a educação básica, né, facultativa ali no primeiro momento, nos cursos superiores. Então, não tinha mais, como na década de 70, essa obrigação de ter a educação física dentro das faculdades. Porque entendi que na faculdade, né, o caráter, né, conceitual do que estivesse aprendendo não teria tanta importância se tivesse agregado a atividade física. Então, eles tornaram facultativo. Já em 2003, houve uma alteração, né, dessa lei, onde que colocaram aqui, né, não mais para quem trabalhasse à noite ou para quem tivesse, né, práticas somente à noite, mas para todos que se enquadrassem nessas condições. Trabalho igual ou mais de 6 horas, mais de 30 anos, serviço militar ou prática similar e que tenha filhos, né, aqui mais voltado para as mulheres. Então, dentro desse contexto, né, nossas aulas elas podem ser dispensadas ou não, vai depender o quê? Da interpretação aí, né, das redes de ensino. Temos também o abandono do trabalho docente. Então, aqui a gente colocou elementos conceituais. O que são práticas tradicionais? Né? É um ensino do esporte na perspectiva do alto rendimento. Né? Era o que era feito antigamente, na década de 30 e 40. E foi até, né, a década de 80. Ainda há professores, né, que se utilizam dessas práticas tradicionais. Temos também as práticas inovadoras, que é o que se busca, né, para todos os professores, que é o ensino da educação física, né, em seus conteúdos, opondo ao abandono e rompendo com a prática tradicional, né, que era excluía, que ela colocava ali o esporte como, né, prática prioritária. E nós temos, né, o principal ponto aqui, que é o abandono do trabalho docente. O que é isso? É a falta de empenho ou ausência, né, da pretensão de ensino por parte do professor. Então, o professor não quer dar aula, ele simplesmente solta a bola, deixa a corda ali, outro material, né, e vai fazer outra coisa. Então, ele deixa, né, a aula simplesmente como se fosse um recreio. Né? E as dimensões geratrizes, né? O que ocasiona isso? Né? Parte da cultura escolar, né, onde a escola vê a educação física como resolução dos problemas. Ah, o aluno está muito agitado, né? Leva para a educação física, vão acalmar ele, ou corta dele. Então, a educação física passa a ser uma moeda de troca. Então, sendo uma moeda de troca e precisando do professor, ela colabora com que a aula dele seja aquilo ali mesmo, né? Sem qualidade nenhuma. Transformação da área na década de 80. O que foi isso? Com, né, o questionamento sobre a esportivização, na década de 80,
Muitos professores ficaram perdidos ali no meio do caminho, sem saber o que era educação física e o que ia ser a partir daquele ponto, né? Muitos assumiram o seu papel, mas muitos, né, ficaram pensando, né, como que eu vou organizar minhas aulas, como que vai ser a estrutura, como que eu vou avançar nos conteúdos. Então isso ficou, né, meio solto ali. E as condições objetivas, né, de trabalho. As condições objetivas é o quê? Material que a escola tem, se tem quadra, se não tem, se tem formação continuada por parte da rede. E também temos as exposições sociais. O que é isso? É a parte individual. Porque às vezes o professor ele tem a formação continuada, tem o material, tem a quadra, entende seu papel, mas por algum motivo em específico que é só dele, ele deixa de dar a aula com qualidade. E agora a gente vai para o próximo tema, relação entre teoria e prática. Então, para a gente entender isso, a gente tem que compreender, né, os modelos tradicional e renovador. O tradicional era aquele de caráter voltado, né, para a recreação, né, descompromisso, alienante, né, voltado à prática esportiva. Era o que a gente tinha antigamente. Né? Foi o que foi questionado pelo movimento renovador, que queria o quê? Elevar a educação física, né, à condição de disciplina escolar, questionando o paradigma da aptidão física, né, e esportiva, né, porque a gente não podia avaliar nossos alunos pela aptidão física, né, nem todos são iguais, né, todas as escolas do Brasil a gente tem diferença, né, dentro, não só entre os meninos e as meninas, mas dentro dos meninos mesmo. Tem aqueles que vão ter mais aptidão, menos aptidão, então a gente tem que ter o quê? Uma relação harmônica entre o que a gente vai, né, ensinar para eles, né, e por que a gente está ensinando isso. E a gente tem os desdobramentos, né, que é a BNCC, suas dimensões do conhecimento, a valorização sobre o saber e a separação entre o que ensina sobre o que fazer, né, e o fazer. Então, nesse caso, esses movimentos eles se desdobraram em que? O que da educação física eu vou ensinar? Né? Porque tem a separação entre o saber e o saber fazer. O que eu vou ensinar sobre esse fazer? Eu vou dar o futsal, mas o que eu vou ensinar do futsal? Né? Valorização sobre o saber. Né? O que aconteceu? Erroneamente, né, pessoas interpretaram lá os aspectos legais e levaram a crer que o professor de educação física era obrigado a dar aula na sala pelo fato de ser, né, disciplina. Então teria que ser igual às outras. Teria que ser aquele caráter, né, meramente conceitual. Então, enquanto uma parte aqui queria só o fazer, né, como prioridade, a outra queria, né, a valorização sobre esse saber. Veio a BNCC e colocou que não é só o saber fazer, não é só o fazer, mas tinha que ter a reflexão. Mas colocou dimensões, né, do conhecimento separados, né, uso e apropriação, né, fruição, a contextualização dos conceitos. Mas isso não ocorre de maneira separada. Quando eu estou dando uma aula, isso acontece de maneira simultânea. Então a BNCC, em parte, ela acertou, porque realmente ela expôs o que a gente deve fazer, mas nessa parte de fragmentar, né, dimensionar o conhecimento, né, foi um pouco, né, meio errôneo ali. Mas estamos aí no caminho. Indisciplina e afastamento. O afastamento a gente entende como o aluno que se opõe a participar da aula. Então, ele se opõe por quê? Né? A gente tem as situações favoráveis aí. Né? Aulas no contraturno, sendo, por exemplo, das outras disciplinas, matemática, português, né? História, geografia, sendo de manhã, educação física à tarde. Né? Os aspectos legais mesmo, né? Para quem é maior de 30 anos, para quem trabalha, né? Ou faz práticas no exército. Nós temos também um insucesso e exclusão nas aulas. O que é isso? É quando o aluno ele vê que ele não vai dar conta de fazer determinado movimento, determinado gesto esportivo, determinada brincadeira. Né? Ele vê que aquilo vai constranger ele. O que ele faz? Ele acaba por, né, sair, por se afastar. E também repetição de conteúdos, né, que antes, né, da BNCC e também antes de outras normativas, não tinha definido o que ia ser ensinado ano a ano. A gente não tinha, né, esses conceitos pré-definidos. Então,
geralmente o quarteto fantástico, que é o futsal, o vôlei, o handebol e o basquete, eram dados todo ano, né? Então a gente tinha isso como prioridade. Então essa repetição de conteúdos, ela, né, acaba que afasta, né, os alunos das aulas, por ser a mesma coisa, né? Então o que de novo que eu vou aprender? E temos também um outro ponto que é a indisciplina, que ela tem duas visões, a visão do professor e a visão dos estudantes. Do professor, né, ele enxerga ali o indivíduo, a família, a comunidade, a escola, a subcultura dos jovens como o fator principal, né? Ele acha ali que é o ambiente mesmo que cerca o aluno. Já o aluno tem a visão que o que causa a indisciplina dele são as aulas desinteressantes, né? Os professores sem engajamento e o bullying. Já relacionadas, né, as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, nós temos aqui a influência do modelo esportivista, o papel da escola dentro da abordagem renovadora e o porquê e para que ensinar os esportes, né? Porque nós tínhamos antigamente, né, um modelo esportivista, que era a atividade com fim em si mesmo, objetivo na escola de detecção de talentos, né, pautado no ensino do basquete, futebol, vôlei e handebol, o esporte sendo tema exclusivo da educação física e eram, né, para formar, né, lutadores, vencedores, porque lá no regime militar, né, década em que o Getúlio Vargas era presidente, né, ou ditador, como bem entender, né, então ele tinha esse caráter patriota, nacionalista, ele queria vencedores e não, né, alunos, né, ele queria atletas mesmo. E o papel da escola dentro da abordagem renovadora, o que é? Democratizar o conhecimento de todos os alunos dentro da perspectiva de um tratamento pedagógico. Ou seja, eu vou pegar o futsal, mas eu não vou levar ele igual é na prática de alto rendimento, né? Eu vou incluir nele um caráter mais lúdico, um caráter mais cooperativo, inclusivo, né? Etc. Tudo voltado para o contexto, né, do esporte dentro da escola, é o esporte da escola. E por que para que ensinar o esporte? Né? Isso faz parte da cultura dele. Isso faz parte da cultura do homem também. Porque vem lá desde os primórdios, né? Onde o homem ele saía para caçar, então ele tinha que correr, ele tinha que aprimorar as habilidades. Então o atletismo ele nasce nessa lógica. E a partir, né, desses movimentos do atletismo, né, foram se criando os esportes, né? Eles foram sendo necessários à medida que o homem foi evoluindo. Então o aluno deve identificar nesses esportes, né? Se identificar dentro da cultura deles, compreender, apropriar, refletir e transformar, né, os esportes para a sua realidade, né? Ele compreender qual o sentido que faz ali no seu dia a dia. E também temos aí as questões de gênero, né? Aulas mistas ou aulas separadas, né? O que é isso? Quem defende a aula separada, né, ela defende pelo ponto de vista do paradigma biológico, né, que é o desnível da performance, ou seja, as meninas são mais frágeis, os meninos são mais fortes, então tem que separar. Já quem defende a aula mista, né, que é a visão mais acertada, defende o quê? O respeito, a solidariedade, o autocontrole, o tratamento, né, que os meninos devem tratar, né, com as meninas, né, respeitando o corpo, né, controlando sua força, né, fazendo realmente acontecer o esporte da escola, né, as atividades da escola, os jogos, né, as danças, as lutas. Então, a aula ela deve ser o quê? Mista e não separadas, né, entre meninos e meninas. E a gente tem também a questão que influencia muito nisso, que é a construção corporal, né, e cultural dos corpos, né, que são as diferenças de incentivo. Né, que quando nasce um menino, ele ganha o quê? Um carrinho e uma bola. Nasceu uma menina, ela ganha o quê? Uma boneca, né, e coisas de autocuidado, como cozinha, né, coisas de enfermeira, etc. Então, essa, né, construção cultural, corporal, né, do que é menino, do que é menina, influencia muito nas nossas aulas. Né? Até porque dentro do ensino fundamental,
não se vê muita separação, mas à medida que vai andando, vai caminhando para o ensino médio, nós vemos, né, essa separação, esse afastamento, né, esse medo, né, de ter aí uma repulsa, né, um constrangimento, né, das nossas aulas aí, das nossas práticas. E por último, né, nós temos aí o ensino a partir de temas geradores. É uma metodologia, né? O que é isso? Temas geradores. É uma metodologia a partir da construção do conhecimento a partir do que o aluno sabe. Então a gente tem o quê? A integração de conhecimentos a partir da interdisciplinaridade. Né? Então as disciplinas elas conversam entre si. O que essa metodologia busca? Ela busca superar, né, contextos muito específicos. Às vezes, por exemplo, eu vou ensinar uma aula de basquete, mas o aluno ainda não entendeu nada, né, sobre a questão de outros esportes. Então, o que eu faço? A partir do que ele já sabe, que é o futsal, por exemplo, que é o futebol, eu posso falar para ele, olha, o passe no basquete é isso, o drible no basquete é isso, né? Eu vou superar o que é específico do basquete através do contexto do que o aluno já sabe. Né? E também parte dos sentidos e significados, né, do contexto individual, histórico, político, social e cultural. Pois cada cidade, cada bairro, né, cada escola, ela tem sua verdade, ela atende um público e a partir do entendimento desse público que a gente vai formar nossas aulas. Como formular um bom plano de aula? Fazendo como Paulo Freire fez. Ele foi na comunidade, ele conheceu o que as pessoas sabiam, né? Qual era o vocabulário delas, né? O que era mais comum, né? Então, a partir de palavras, né? Sapato, dinheiro, casa, ele foi montando um alfabeto e alfabetizou a partir das palavras básicas que todos já sabiam. Então, esse contexto, né? Essa metodologia, nós devemos levar para nossas aulas, para a gente abranger o que? A partir de um vocabulário que o aluno já tem, né? Tanto corporal quanto, né, quanto conceitual, a gente conseguir ampliar ele a partir do que ele já sabe. Então essas aí, né, foram, né, nossas temáticas abordadas nesse primeiro semestre de 2023. Muito obrigado e até a próxima!